Oi, eu tô testando um formato novo. Eu quero compartilhar aqui no YouTube com vocês processos e etapas das minhas obras. Essa aqui é a obra do apartamento Pirineus. Eu comecei o projeto em janeiro de 2025 e a obra começou de fato em agosto de 2025. A gente já está nos finalmente, então vocês vão ver instalações das marcenarias, detalhes de iluminação, uma bagunça gostosa de se ver na obra. Esse projeto surgiu para atender a demanda de um casal de clientes muito querido, que acabou virando meus amigos, Eduardo e Fernanda. E esse apartamento, eles tinham por aproximadamente 10 anos, eles nunca tinham feito nenhuma reforma. Então o apartamento ele tinha muito potencial, mas conforme o tempo passou, as instalações de elétrica, hidráulica e até a própria presença da quantidade de paredes que tinha aqui impossibilitava que eles se sentissem plenamente confortáveis. Então, parte do processo de projeto foi entender, a partir da remoção de todas as paredes, como seria possível criar ambientes integrados, ambientes mais fluidos e que eu pudesse potencializar, dentro desses 60 metros quadrados, espaços mais confortáveis, tanto para receber amigos quanto para eles mesmos. Quem viu o vídeo anterior sabe que nesse trecho aqui antes tinham algumas paredes. Aqui é a entrada do apartamento, como eu falei para vocês, e antes aqui era um corredor com uma parede delimitando e um espaço de armário escuro super fechado, onde os clientes usavam meio que para armazenamento de caixas, não utilizavam mais, enfim. O espaço acabava ficando morto justamente porque a iluminação que vem da janela aqui da frente, que eu vou mostrar para vocês, não chegava para cá. Então, a decisão foi criar um espaço com um banco, meio um canto alemão mais diferente, onde aqui a gente vai ter uma mesa, as cadeiras aqui, para que eles possam receber amigos, realizar as refeições. Nesse processo tem algumas compatibilizações, vamos dizer assim, interruptores e acabamentos elétricos com a marcenaria, a distância do ar-condicionado para que ele não batesse nesses nichos superiores. Um dos pontos também importantes de cuidado e atenção foi alocar o quadro de luz e força numa posição onde os rapazes da marcenaria pudessem parafusar sem pegar nenhuma fiação. E a máquina do ar-condicionado também foi colocada numa posição mais estratégica para fugir dos fios presentes aqui. A empresa responsável por esses detalhes mais estruturais, né, a reforma como um todo, quebra de paredes, instalações de elétrica, hidráulica, as bancadas de concreto, foi a Rosfer Engenharia, conduzida pelo Daniel e pela Camila, uns queridos que me auxiliaram em todo o processo. Quando eu estava desenvolvendo esse banquinho aqui, eu fiquei com um pouco de receio dele ser muito estreito ou algo do tipo. Mas eu deixei 45 centímetros livres para que ele fosse o mais confortável possível, ao mesmo tempo enxuto para que pudesse caber a mesa e as outras cadeiras aqui. E eu acho que a gente pode começar pelo elefante branco na sala, ou melhor, 3 bancadas de concreto que foram postas de maneira estratégica aqui, bem no meio do apartamento, para que elas pudessem fazer tanto a integração do outro lado, quanto o controle, trecho entre as bancadas de concreto. Então, aqui na frente, tem uma bancada que eu estou usando de apoio para a gravação, e ela é a bancada da pia. Então, a ideia é que os clientes tivessem uma distância confortável de quando eles estiverem cozinhando, conseguir lavar a mão, conseguir trazer um prato, conseguir trazer uma louça específica para cá, uma panela, enfim. A bancada, ela ficou como uma bancada de armazenamento também. Importante que quando a gente desenha uma cozinha, né, nós arquitetos, imaginar cenários possíveis de como as pessoas cozinham. Então, normalmente os arquitetos não fazem isso, mas se coloca no lugar do cliente e fica pensando que tipo de triangulação ele vai fazer para produzir os alimentos no dia a dia, guardar os pratos que são necessários, como é que ele vai pegar uma panela que está aqui para colocar aqui. Esse lado é uma entrada escondida para o lavabo e lavanderia. A ideia é que a lavanderia e o lavabo eles não fossem tão escancarados, né, para o restante da casa, mas eles também fossem de fácil acesso. Então aqui também vai ter uma porta de correr prolongando esse painel aqui da lateral, para que eles consigam ter um controle assim, de visualização desses dois ambientes que eles são mais de serviço, vamos dizer assim. E aí aqui nesse trecho, a gente pensou um banquinho,
para que enquanto a pessoa está cozinhando, você poder ficar desse lado, conversando, enfim. Tomando uma taça de vinho, recebendo um amigo enquanto você fala com ele. Eu gosto muito dessas relações. Acho que elas são bem interessantes justamente porque muitas vezes a gente não aproveita esses espaços, né, de potencial. Aqui é a visualização de acesso para a lavanderia e para o lavabo, como eu falei com vocês. Aqui a gente vai ter um painel. Vou ligar a luz aqui, vamos ver se ligar. Um painel que ele vai correr escondido aqui, alinhando com a janela. Depois desse alinhamento, quando jogar a porta aqui para dentro, essa aqui é a lavanderia, com o aquecedor aqui em cima, o que é o frontão avermelhado. Nas laterais a gente ainda vai ter um complemento nesse granito, que é o branco siena. Esse revestimento aqui é o guache da Porto Belo. Ele é super bonito, super atemporal, e ele tem umas manchas interessantes, assim, de diferenciação entre as peças. Um detalhe muito legal aqui dessa lavanderia é essa torneira, que ela foi escolhida junto com os clientes, onde ela também tem esse suporte aqui de chuveirinho para limpeza, enfim, facilita muito o processo do dia a dia. Abaixo a gente vai ter a lava e seca. E um detalhe de projeto muito legal foi a execução desse nicho, desse requadro, né? Consegue condensar o ponto de esgoto, o ponto de água, ponto de gás e o ponto de elétrico escondidinho aqui, ó. Ó, rapaz, é babado. E a instalação da máquina de lava e seca e até manutenção, né? Então, a máquina ela vai ocupar esse espaço aqui como um todo, ela fica bem rente. Mas a ideia é que os clientes sempre tenham um espaço mais confortável para inserir a mão, para poder desligar a máquina, fazer ajustes, coisas do tipo. Bom, entrando aqui no lavabo, tem esse armário de fora a fora, né, de cima a baixo, para que os clientes possam guardar materiais de limpeza, coisas do tipo. Esse espaço de armazenamento, normalmente, que às vezes falta nos apartamentos de hoje em dia, e, inegavelmente, você precisa de um armário para guardar. Aqui, a bacia, a aplicação do revestimento, e aproveitando a deixa, esse granilite moldado em loco, que deu um trabalhão, mas ele fica lindo porque ele tem pedrinhas coloridas de vermelho, cinza, amarelo e um tomzinho um pouco até de azul. Aqui vai ter a furação da tomada ainda. Aqui é o espaço para aspirador de pó, que é muito importante que vocês tenham esse espaço previsto na marcenaria. E aí, para esse lado, gente, vai acontecer algo muito legal aqui, que nesse trecho tem um complemento de um painel de marcenaria. Eu vou deixar a foto para vocês. Então, a geladeira ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, tem um painel de marcenaria aqui atrás. Esse painel ele dá a volta para cá, alinhando com a bancada aqui, o final da bancada, e aí vai ter uma porta super bonitinha, mimetizada, para acessar quarto, closet e o banheiro do casal. Esse lado ainda é um pouco sem graça de mostrar, porque ele acaba virando o depósito dos materiais da obra. Assim que der para tirar, eu mostro para vocês. E aqui vai ser a sala de estar. A sala de estar, a gente resolveu também assumir essa viga que tem aqui, essa aqui, ó. Essa viga nesse cinza mais claro, para também não ter um forro tão baixo. A escolha foi que essa viga ela ficasse aparente e aí o forro ganhasse um pouco mais de altura. Vou mostrar para vocês justamente o espaço de transição aqui. Aqui é o closet. A entrada do closet estava naquela porta que eu mostrei para vocês. Desse lado o quarto, com a cabeceira verde. Deixa eu ver se ligou a luz aqui. Ou não, não ligou. Um minuto. Foi, ligou. Esse closet, a ideia é que ele seja um closet um pouco mais aberto, então tem armários desse lado, armários desse lado, nessa parede. Esses armários eles vão possuir araras e gavetas na parte inferior. Antes, nas primeiras versões de projeto, eu tinha prolongado o forro, não imaginava ainda, né, a necessidade de ter mais malas, mas aí conversando com os clientes, vi um pouquinho o forro, por que não aproveita essa área aqui da parte de cima para transformar em maleiro também? Do outro lado, a gente tem a cama. Agora vamos para lá. Enquanto o quarto tá cheio, talvez eu não consiga mostrar tanto para vocês. Nesse lado, com essa parede da frente, eu propus um aparador e aqui na parte de cima uma TV. Olhando para cá, que agora tá com um monte de coisa, vai ter a cama, uma penteadeira
e uma mesa de cabeceira para cada lado. Aqui no banheiro, esse tom de verde é o verde cipó da Amazônia. Olha que lindo que ele fica com a madeira aqui. O legal desse banheiro, quando eu tava desenhando, usa aqui uma bancada em granito branco siena, que eu acho um granito com custo-benefício bem legal. E ela é bem bonita, né? Ela tem uma cor mais amarelada. O gabinete aqui, e nessa distribuição desse desenho desse gabinete, foi importante criar uma área principal, que ela atende aqui o alinhamento da cuba, e 2 áreas de apoio, uma para Fernanda, outra para Eduardo. Além disso, aqui na parte de cima vai ter um espelho com uma arandela, super bonito, tá? Ó, deste lado ficou o ponto da ducha higiênica, a válvula, esse ponto ele foi desenvolvido depois para receber o toalheiro elétrico. Como o banheiro é mais enxuto, é muito legal ter um toalheiro para que você consiga secar as toalhas de uma maneira mais rápida. O vestimento escolhido foi o guache também, em outro formato, da Portobello. A ideia era criar uma zona um pouco mais escura e outra mais clara, porque normalmente chuveiro, box como um todo, essa parte aqui de baixo, ela suja, gente, não tem como. Acumula sujeira, acumula lodo, então trazer uma informação mais escura com uma informação mais clara para cá ia ampliar o pé direito e esconder um pouco a sujeira a longo prazo, né, do uso do box. Os acabamentos que os clientes escolheram são lindos, eles são um grafite fosco da Deca, que está super em alta, é uma alternativa bem interessante para que você queira sair do preto, sabe? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um formato novo que eu estou testando, então tenha carinho, cuidado e paciência com o meu jeitinho que fala meio devagar. Mas eu estou gostando de mostrar para vocês um pouco as minhas decisões de projeto que eu realizo dentro das obras. Lembrando que tudo isso aqui só é possível com clientes que são muito interessados por arquitetura e interiores, mais qualificados para que eles consigam executar esses pequenos detalhes como esse aqui. Uma mão de obra especializada, com uma engenharia que consiga executar esse tipo de serviço, faz com que a sua casa fique mais bonita. Inegavelmente, isso faz parte do processo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo que gosta de arquitetura, que gosta de interiores, que é um entusiasta ou que é estudante. E não deixe de ver os próximos vídeos sobre esse projeto. Eu quero preparar algo que mostre um pouco da obra mais finalizada daqui para frente. Beijo!